Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, em nome de Jesus. Retornamos aqui para mais um tempo, de estarmos estudando o livro de Atos, e nós estamos entrando no capítulo 14 e vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo de número 6. Diz assim, olha, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Bom, muito bem, nós estamos aqui na cidade de Icônio. Icônio era uma cidade muito estratégica para a difusão do evangelho e para o trabalho da igreja. Por quê? Porque a cidade de Icônio, ela unia as cidades de Éfeso, Tarso e Antioquia ao Oriente. Ou seja, eles já estavam chegando ao Ocidente, certo? Saindo daquela região oriental e indo para a região ocidental. Estamos vendo, o Evangelho chegando então aos confins do mundo, confins da terra. E essa cidade de Icônio, então, ela tinha esta propriedade de unir cidades importantes como Éfeso, Tarso e Antioquia ao Oriente. Paulo e Barnabé, eles chegam a Icônio e eles usam a mesma estratégia que eles usam sempre. Eles vão ao sábado na sinagoga local e para ali falar e começar a evangelizar. Eles já haviam tido problema anteriormente, mas aqui eles vão novamente. Como nós vimos aqui, eles vão evangelizar então os judeus. E como acontece sempre, há uma parcela que crê e outra que não crê. Porém, aqui diz que eles falaram de uma forma tão ousada, de tal modo, cheios do Espírito Santo, que uma grande multidão, diz aqui, veio a crer. Mas alguns que não creram dos judeus começaram a instigar, os gentios a ficarem contra Paulo e Barnabé. Note aqui no versículo número 4 que a Bíblia chama Barnabé de apóstolo, certo? Então, olha, veja aqui, uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. E aqui está citando no versículo 1 Paulo e Barnabé. Então a Bíblia reconhece Paulo e Barnabé como apóstolos, ok? Bom, muito bem. E aí os judeus, então, a cidade, ela se divide, e fica contra Paulo e Barnabé. Os dois, temendo pelas suas vidas, eles fogem dali e vão para as cidades de Listra e Derbe, que são cidades da Licaônia. Bom, muito bem. Então nós estamos vendo aqui, que a obra do Senhor, ela é feita através de grandes perseguições e dificuldades, Mas nós estamos aprendendo coisas aqui muito interessantes nos detalhes. Então nós estamos vendo Barnabé era considerado um apóstolo também, e a Bíblia coloca isso. Mas o que eu quero hoje aqui destacar desse pequeno trecho que nós lemos é que o que está aqui no versículo número 3, que fala que pelas mãos de Paulo e Barnabé, Deus concedia a graça que eles realizassem sinais e prodígios.
O que são estes sinais e prodígios? Bom, muito bem. Para isso, vamos ver aqui 3 outras passagens bíblicas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 1 e 2, ele vai dizer assim, olha, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, ali a palavra é discípulos, Jesus deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar. E também deu-lhes autoridade para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Aí no versículo 2 diz assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos, ou seja, são estes. E aí dá a lista dos 12 apóstolos. Antes de Jesus investir autoridade e poder naqueles 12 homens, eles eram discípulos. Depois de um investimento de autoridade, eles passam a ser chamados de apóstolos. Portanto, esta passagem ela mostra que os apóstolos, eles têm um poder e uma autoridade além dada pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, certo? E eles têm então uma autoridade, eles tinham uma autoridade para expulsar demônios e para curar todo tipo de enfermidades e doenças, ok? Então veja bem, este poder e autoridade investido somente nos apóstolos. Portanto, haviam alguns sinais que acompanhariam os apóstolos, que distinguiam eles de outros, ou seja, eles tinham autoridade sobre demônios e sobre enfermidades, que outros não tinham, ok? Marcos 16, 17 e 18 vai dizer uma outra coisa. Vai ali falar agora dos que creram, dos da fé. Fala assim, olha, estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Bom, muito bem. Aí nós vemos aqui então que agora sobre também os que crerem, os que são da fé, eles também tinham autoridade, né, para realizar algumas coisas, ok? Então, nesse tempo de expansão do Evangelho, ele foi um tempo de expansão em cima de sinais e prodígios. Os apóstolos faziam, né? E aí o que acontecia? Aqueles que iam crendo também recebiam esta autoridade para estarem fazendo algumas coisas. Aí nós vamos chegar aqui em Atos 5:12, que diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E aí nós chegamos em 14:3 aqui, no Atos 14:3, dizendo que Deus confirmava, olha, entretanto demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual, o Senhor, confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles, de Paulo e Barnabé, se fizessem sinais e prodígios. Ou seja, nós estamos vendo que nesse início da igreja, a igreja ela começa a crescer e se expandir em cima de uma confirmação pela parte de Deus, né, através de sinais e prodígios. Nós não vemos mais muito isso. Não vemos mais. Por 2 motivos que pode ser. Um motivo que muitos teólogos dizem que esses poderes carismáticos eles cessaram. Existe um ramo, né, da igreja cristã e de estudiosos que dizem a respeito da cessação dos carismata,
ou seja, dos dons carismáticos, que eles cessaram. Há uma linha da igreja que pensa assim. Ou por um outro motivo que, para falar bem a verdade, eu penso que os poderes, o meu pensamento, não cessaram. O que acabou é que o que é diferente é que hoje a fé não é mais como era antigamente das pessoas, né? As pessoas, elas tinham uma fé diferente. A fé delas era uma fé no sentido de fidelidade a Deus muito diferente, né? E aí então sinais e prodígios aconteciam, né? Então o que eu acho que mudou muito, penso eu, é a fé, né? E não Deus, né? O que mudou foi a fé. Bom, mas vamos entender o que são sinais e prodígios. Mas olha, respeito o outro lado, né? E nós temos que respeitar o outro lado também, pois são nossos irmãos, né? Que acham que cessaram os dons, tá? Amém. Isso é secundário, né? O que é primordial é a cruz de Cristo. Muito bem, mas vamos entender o que são sinais e prodígios. Sinais, no grego, é semeion, que é sinal, marca, símbolo de milagres e prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas enviadas por Ele, ou pelos quais homens provam que a causa que eles estão pleiteando é a causa de Deus, ok? Muito bem. Então, semeiam são sinais. Sinais que ou Deus confirma que aquelas pessoas, através de milagres, foram enviadas por ele, ou que homens provam através de milagres que estão pleiteando a causa de Deus. Sabe por que eu acho que não cessou? Que o problema é a fé das pessoas? Porque diz que o anticristo, ele realizará sinais e prodígios. Para quê? Para enganar, se possível, até os eleitos. Certo? Então, sinais. Prodígios. Prodígios é a palavra teras. Na verdade, teras. Milagre, teras significa prodígio. Milagre realizado por uma pessoa. Ou um acontecimento que parece estar em contradição com as leis da natureza. Então, era isso que acontecia, algo que não era comum, que não seguia o curso da natureza. Isso era um milagre. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Qual é uma lei da natureza, a lei da gravidade? Você joga algo para cima, aquilo vai cair. Então, seria um prodígio alguém jogar para cima e aquilo não cair, certo? Ok? E é por isso que veja bem, nós já falamos sobre magias, certo? Que existem algumas truques que o anticristo irá fazer, né? Que vão estar indo contra a lei da natureza, certo? Para enganar as pessoas, ok? Aprendemos o que são sinais e são prodígios, né? O importante agora é nós entendermos tudo isso, né? E ficarmos sempre com as barbas de molho, né? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz.